Reunião ordinária do Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora, dia 23 de setembro de 2022. Então, nós sempre partimos do documento de Aparecida, que é o documento da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que acontece a cada 15 anos. E o último foi em 2007, em Aparecida, aqui no Brasil. E é esse documento que norteia o que nós temos que fazer na nossa igreja. Nós já falamos dos 4 pilares que nós estamos trabalhando na diocese, e agora hoje, para essa reunião, o assunto principal é o pilar das missões, né? O trabalho que nós vamos fazer nas casas principalmente. Então, o documento Aparecida diz o seguinte: para Aparecida, a paróquia deve ser comunidade de comunidades. A 5ª conferência ocorreu em Aparecida, Brasil, em 2007. Embora os bispos falem de comunidade em 4 instâncias, pequenas comunidades, comunidade de aliança, vida e aliança, geralmente a renovação carismática católica faz esse tipo de comunidade, novas comunidades, que antigamente tinha assim as freiras, os conventos, agora é uma forma diferente. É uma comunidade formada em um estilo que não é de convento, né, de frei e de freira, mas forma comunidade. E comunidades eclesiais de base. O termo aparece 144 vezes no desenrolar do documento. Importa ressaltar que o tema foi abordado e recebeu força para um prosseguimento futuro, sendo indicado como o caminho para a verdadeira evangelização. E não poupa elogios a essa forma de organizar a paróquia, falando de suas estruturas caducas, olha só, da nossa igreja, e propondo sua setorização em rede de comunidades. Essa é a ideia, vamos criar uma rede de comunidades, pequenas comunidades. Para Aparecida, a paróquia deve ser comunidade de comunidades. Então, esse documento, como eu disse, ele é feito pelos bispos, demora vários anos, reúne especialistas, né? Se arruma, organizam, vários anos preparando. Depois, os bispos da América Latina se reúnem durante 15 dias, faz o documento, depois o documento é enviado para Roma, para que Roma possa avaliar esse documento e possa, então, promulgá-lo, tá certo? Então, é os bispos do Brasil, da América Latina toda, mas também com o Vaticano aprovando, aprovação do Vaticano. Então, o número 5.2.2 diz: a paróquia, a comunidade de comunidades. O documento inteiro, esse ponto fala sobre essa questão. Número 170 de Aparecida. Entre as comunidades eclesiais nas quais vivem e se formam os discípulos e missionários de Jesus Cristo, sobressaem as paróquias. São células vivas da igreja e o lugar privilegiado no qual a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta de Cristo e a comunhão eclesial. São chamadas a ser casas e escolas de comunhão. Um dos maiores desejos que se tem expressado nas igrejas da América Latina e do Caribe, motivando a preparação da 5ª Conferência Geral, é o de uma valente ação renovadora das paróquias, a fim de que sejam de verdade espaços da iniciação cristã, da educação e celebração da fé, abertos à diversidade de carismas, serviços e ministérios, organizadas de modo comunitário e responsável, integradoras de movimentos e apostolados já existentes, atentas à diversidade cultural de seus habitantes, abertas aos projetos pastorais e supraparoquiais, que vai além da paróquia, né, como certos movimentos, e as realidades circuncidantes. Então, essa é a proposta que faz que nós temos que renovar a nossa paróquia. Ela tem que ser feita de forma diferente. 171. Todos os membros da comunidade paroquial, vocês estão participando aqui, todos que vêm na missa, são responsáveis pela evangelização dos homens e mulheres em cada ambiente. O Espírito Santo, que atua em Jesus Cristo, é também enviado a todos enquanto membros da comunidade, porque sua ação não se limita ao âmbito individual. A tarefa missionária se abre sempre às comunidades, assim como ocorreu em Pentecostes. Então não é uma coisa apenas de padres e freiras evangelizar, mas uma coisa de todo o batizado. Não somente o batizado em si, individualmente, como disse aqui, mas todo batizado como comunidade, como igreja, como paróquia. 172 diz o seguinte da Aparecida:
A renovação das paróquias no início do terceiro milênio exige a reformulação de suas estruturas. Tem que ser diferente, mudar a estrutura, a forma de ser, para que seja uma rede de comunidades e grupos. Esse é o principal documento. Que a Igreja Católica se torne uma rede de comunidades e grupos, capazes de articular, conseguindo que seus membros se sintam realmente discípulos e missionários de Jesus Cristo em comunhão. A partir da paróquia, é necessário anunciar o que Jesus Cristo fez e ensinou, enquanto esteve entre nós. Sua pessoa e sua obra são a boa nova de salvação anunciada pelos ministros e testemunhas da palavra que o Espírito desperta e inspira. A palavra acolhida é salvífica, salva, e reveladora do mistério de Deus e de sua vontade salvífica. Que bonito, né? Toda paróquia é chamada a ser o espaço onde se recebe e se acolhe a palavra, onde se celebra e se expressa na adoração do corpo de Cristo, e assim é fonte dinâmica do discipulado missionário. Sua própria renovação exige que se deixe iluminar de novo e sempre pela palavra viva e eficaz. Então, o documento está dizendo para que nós mudemos o estilo de paróquia e tornemos a igreja como uma rede de comunidades. Então aqui um pouquinho esse quadro eu tinha mostrado para vocês um tempinho atrás, né? Então a estratégia pastoral para fazer isso é atrair, converter, discipular e fidelizar. Atrair as pessoas afastadas, converter as pessoas de Jesus Cristo, discipular, tornar membros da igreja e fidelizar, que a pessoa fique firme. Então, o número 178, Aparecida, diz o seguinte, né? Ele coloca aqui esses 5 pontos. Então, o encontro com Jesus Cristo, o querigma, anúncio explícito do amor de Deus que nos salva, redime e ressuscita. Então, sempre o querigma com anúncio salvador de Cristo para atrair as pessoas. Segundo ponto, a conversão. É a resposta inicial de quem escutou o Senhor, Jesus Cristo, né? Com admiração. Nele crê pela ação do Espírito. Decide, olha que bonito, ser amigo e ir após ele, mudando sua forma de pensar e de viver. Me converti a Cristo, me torno cristão, quero ser cristão. O discipulado, que é a catequese. A pessoa amadurece constantemente no conhecimento, um amadurecimento constante, né? Amor e seguimento de Jesus Mestre. Se aprofunda no mistério de sua pessoa. Mistério é plano salvífico, plano de ação de Deus na sua pessoa de Jesus Cristo. De seu exemplo, de sua doutrina, o conteúdo que ele pregou. Para esse passo são de fundamental importância a catequese permanente. Então aquele que se tornou discípulo de Jesus Cristo é catequizado a vida toda. Tá bom? A vida todinha nós somos catequizados. Letra D, a comunhão, que é a vida em comunidade. Não pode existir vida cristã fora da comunidade, isso é importante. Não existe cristianismo sem comunidade. Cristo pregou vida em comunidade, pequenos grupos. Nas famílias, nas paróquias, nas comunidades de vida consagrada, nas comunidades de base, nas outras pequenas comunidades e movimentos. Né? Mesmo movimento, o ECC, RCC, o Caminho, vive em comunidade. Então, que haja comunidades. Tá? Então, isso é muito importante. Não existe cristianismo sozinho. O cristianismo é feito de comunidade. As pessoas têm que se unir. É a proposta de Cristo. E ele trai a missão. O discípulo, à medida que conhece e ama o seu Senhor, experimenta a necessidade de compartilhar com os outros a sua alegria de ser enviado, de ir ao mundo para anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado. Né? Pela morte perdoa os nossos pecados, pela ressurreição nos salva. Então esses são os passos que cada um de nós deve seguir. Então somos atraídos pela igreja, convertidos ao cristianismo, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo e nos tornamos fiéis a ele e anunciadores do seu reino às outras pessoas. Então, essas etapas que falou, né? As etapas na prática pastoral. Então, querigma, anunciar o mistério pascal. Na encarnação, Jesus assume as misérias humanas em seu coração. É a misericórdia. Assim fala o Papa Francisco. Na morte, na cruz, vence o pecado original e apaga os nossos pecados. Ele não leva em conta o mal. Né? É um Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos perdoar. Na ressurreição, é a vitória sobre a morte. É a salvação gratuita em Cristo. Jesus Cristo ressuscita e nos convida a ressuscitarmos com ele. Basta que nós queiramos. A salvação é gratuita, ele dá para todos, mas cada um tem que aceitar individualmente se quer ou não quer ser salvo por Jesus. Na ascensão, Jesus Cristo devolve ao ser humano a sua vida
como era antes do pecado original, né? Diz o catecismo que nós somos criados na santidade e justiça originais. Se nós vivêssemos na santidade e justiça originais, não deveríamos sofrer, nem pecar, nem morrer, nem nada. Mas o ser humano fez o pecado original, que sair de Deus, perdeu a santidade e a justiça original. Então a ascensão eleva de novo. Jesus Cristo se encarna, une o divino e o humano na encarnação, morre pelos nossos pecados, ressuscita e ascende aos céus. Quer dizer, quando Jesus sobe aos céus, ele eleva, né, a nossa humanidade. A nossa humanidade decaída pelo pecado original, agora é elevada ao céu através de Jesus Cristo. Isso acontece, o querigma é o anúncio da palavra de Deus. Então, são momentos de anunciar a palavra. A conversão. Quando a pessoa decide seguir Jesus Cristo, devemos acolhê-la como discípula de Cristo. É a palavra também que leva a pessoa a se converter a Deus e ser discípulo e entrar em comunhão. O discipulado é o tempo da catequese e vida sacramental. É o que disse lá, catequese e vida sacramental. Então, a preparação para o batismo ou casamento, a catequese para a primeira comunhão eucarística, catequese de crisma com adultos, são os cursos, encontros e formação geral que nós damos e a vivência dos sacramentos. Então, formação em geral e vivência em sacramentos. Essas duas coisas é assim que vive o discípulo. Então, é a palavra de Deus, é o querigma que anuncia a salvação, é a catequese que explicita a fé, que coloca a doutrina, as coisas certas, e a mistagogia que é experimentar, vivenciar o mistério sentir Deus, tá? Através da palavra de Deus, do querigma, catequese e mistagogia, nós temos a vida em Jesus Cristo, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, né? E vivemos em comunhão, que é a vida em comunidade. Então existe a vida em pequenas comunidades, que o documento chama de tribos, né? Para entender. Realmente, cada grupinho gosta do seu grupinho. Todo mundo tem grupinho. Alguns falam assim, é tão ruim, padre. Tá cheio de grupinho a paróquia. Ótimo. Todo mundo adora grupinho. Todo mundo adora grupinho. Ninguém vive sem grupinho. E ninguém vive todo mundo junto. É impossível. Tá bom? Pega seus parentes também, todo mundo. Tem os grupinhos. Todo mundo forma grupinho. Então deixa os grupinhos existir. Não tem problema nenhum ter grupinho. O grupinho dos carismáticos, o grupinho do ECC, o grupinho do caminho, o grupinho da pastoral não sei o que lá, o grupinho não tem importância. São os chamados tribos. Tá? Cada um se une como quer, pela afinidade, vai dizer o documento, né? As pessoas se reúnem não pela vizinhança, mas as pessoas se reúnem por afinidade. Então, o que faz as pequenas comunidades desse documento? Escuta e partilha a palavra de Deus. É o encontro com os irmãos e partilha as experiências de vida. Os irmãos se conversam, se partilham. É a confraternização da vida. É a ajuda aos irmãos da comunidade em si, né? Qualquer comunidade deve se ajudar, e auxílio aos outros de fora, aos mais necessitados. Essa é a vida em comunidade, os pequenos grupos, as tribos, encontros, movimentos, né? Os pequenos grupinhos, é uma pequena comunidade. E tem a vida da grande comunidade, que é a paróquia. Tá? A grande comunidade, então, seria a igreja matriz e as capelas. No nosso caso, tem uma capela só, que é Santana e São Joaquim. Tá? Então tem as pequenas comunidades, são os pequenos grupos, movimentos ou grupinhos ou formas de existência que se reúnem na matriz, na igreja, ou se reúnem lá na capela Santana e São Joaquim, não importa. Quando se reúne na grande comunidade. Através da Eucaristia, da reconciliação, da unção dos enfermos, da Lectio Divina, que é a leitura orante da Bíblia, da palavra de Deus. Tá? Então tem os pequenos grupos que quando se reúnem formam a assembleia. Então os pequenos grupos, sejam grupos em si, ou movimentos, ou outro tipo de coisas, não importa. São pequenas comunidades. Quando essas pequenas comunidades, esses pequenos grupos se reúnem, então chamamos de assembleia ou chamamos de grande comunidade. Então também é a mesma coisa. É através da palavra de Deus, do querigma, catequese e mistagogia que acontece na grande comunidade. E a missão, né? A missão é o trabalho em função dos outros. Então existe a missão dentro da igreja, através das pastorais. Nós temos mais de 150 agentes pastorais que trabalham nas pastorais. E os coordenadores dos movimentos, né? Então aquele está a serviço dentro da igreja, é uma missão. E fora da igreja, a celebração da palavra nas casas, que a gente vai começar agora com a comunhão, a bênção nas casas, e o documento propõe tribos virtuais, né? Facebook, WhatsApp, outra coisa. Ou outro tipo de trabalho também. Se vocês quiserem, basta que a gente possa começar alguma coisa, tenha gente suficiente para fazer. Quer dizer, aquele trabalho para buscar as pessoas que não estão envolvidas, não. Ou dentro da igreja, através das pastorais movimentos, ou fora da igreja, esse trabalho de evangelização que nós fazemos, que é a nossa missão.
Então aquele foi o documento de Aparecida. Depois de Aparecida, cada conferência episcopal, cada país faz o seu documento, né? No caso, o Brasil a cada 4 anos. E esse documento é chamado Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, cada 4 anos. Então foi feito de 2019 a 2023, tá bom? O próximo 2024 em diante. E assim, de 4 em 4 anos, a CNBB olha a sociedade e faz uma proposta. Então nós temos que seguir esse documento aqui, essas diretrizes. E diz o seguinte: comunidades eclesiais missionárias consideradas como ambiente propício para escutar a palavra de Deus, viver a fraternidade, animar a oração, aprofundar processos de formação continuada da fé e fortalecer o firme compromisso do apostolado da sociedade de hoje, né? Então, é a principal ideia desse documento aqui. Então, alguns parágrafos desse documento. O capítulo 3 chama A Igreja nas Casas, é o nome do capítulo 3. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, 3.1, o tema é a casa da comunidade. Tá? Número 73 do documento. A casa, enquanto espaço familiar, foi um dos lugares privilegiados para o encontro e diálogo de Jesus e seus seguidores com diversas pessoas. Nas casas, ele curava e perdoava os pecados. Partilhava a mesa com os publicanos e pecadores. Refletia sobre assuntos importantes como o jejum. Orientava sobre o comportamento na comunidade e sobre a importância de se ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas se reuniam na casa. Então o que o documento está dizendo, tanto a Aparecida como em dos outros, é isso. Que a igreja vai ser nas casas, tá bom? Então a paróquia acontece nas casas. Nas casas o povo se reúne e forma as pequenas comunidades. E depois se reúne na igreja, na matriz, na paróquia ou uma capela, formando a grande comunidade. Então sempre a ideia é que o principal é a casa. Tá? A igreja se realiza nas casas das pessoas. No 75 documento. Os discípulos de Jesus Cristo reuniam-se comunitariamente em casas particulares, a exemplo do cenáculo, onde eles se encontravam no dia de Pentecostes. Numa casa, geralmente reunia-se um pequeno grupo dos que procuravam escutar o chamado do Senhor e responder a ele pela vivência da comunhão e missão. 76. Entre os primeiros cristãos, a experiência da igreja na casa implicava um conjunto de relações para além dos laços familiares das casas tradicionais, né? Vai a todo mundo. É uma casa que abre não apenas para a família, mas uma casa aberta para todos. A igreja nas casas garantia um senso de pertença à família de Deus. E já não importava mais ser grego ou judeu, escravo ou livre, mas somente ser de Cristo. A casa, a comunidade, era o lugar do reconhecimento mútuo e nela seus habitantes deviam superar as distâncias e passar da simpatia ao encontro. 77. As comunidades reunidas nas casas incluíam tanto pessoas pobres como gente de maior condição econômica. Nelas existia uma reciprocidade que se caracterizava pela solidariedade e acolhida de todos. É importante a participação ativa das mulheres, olha que bonito, hein? As mulheres tomam a frente. E cuidado especial para com os membros mais fracos e pobres. As mulheres sempre foram muito ativas em nossa igreja. Naquela época também. As mulheres ajudavam muito a Jesus. 80. A casa permitiu que o cristianismo primitivo se organizasse em comunidades pequenas, com poucas pessoas, que se conheciam e partilhavam a mesa da refeição cotidiana. Pela partilha da mesa com todos os batizados, se estabelecia um novo estilo de vida, né? Então, as comunidades nas casas. 3.2, o título chama Comunidade de Comunidades. Atualmente, diante da complexidade urbana, a cidade, e da mudança de época, então o documento diz o seguinte, uma coisa muito importante. Sempre temos mudanças, né? A gente fala assim às vezes, estamos em época de mudanças, né? Então nessa época, nesse momento, está havendo mudanças no mundo. O documento diz algo diferente. Não estamos em tempo, né, em época de mudanças, mas estamos em mudança de época. O que muda isso? Não é apenas uma época que tem umas pequenas mudanças, mas é uma mudança radical, né? Não é uma pequena mudança, é uma época que está indo embora e chegando outra época. Por isso que chama ali, ó, isso é muito importante, hein? É mudança de época. E é verdade.
Quem tem mais de 50 anos sabe, nesses últimos 50 anos mudou tudo. Se era como eu, morava no sítio, né? Agora aqui com essa mobilidade toda, essa tecnologia toda, mudou totalmente. Estamos num mundo totalmente diferente. Então estamos em época de mudanças, mas estamos em mudança de época. Assim frisa o documento de Aparecida, depois os outros vão falar assim o tempo todo. Retoma-se a indicação do documento de Aparecida, que citamos antes, sobre as pequenas comunidades eclesiais, consideradas como ambiente propício para escutar a palavra de Deus, viver a fraternidade, animar a oração, aprofundar processo de formação continuada da fé e fortalecer o firme compromisso do apostolado da sociedade de hoje. Né? Então, viver em pequenas comunidades. 84. As pequenas comunidades eclesiais missionárias que se formam em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, bairros populares, povoados, aldeias e grupos por afinidade. Afinidade. Mora cada um num canto, mas por afinidade. A nossa paróquia aqui é muito por afinidade, né? Tem gente tudo quanto é lugar. Né? A maioria não mora aqui no território, mas por afinidade, por gostar dessa igreja, vem aqui. Devem se configurar como uma verdadeira rede, em comunhão com a igreja local. Tá? A igreja local é a diocese. São compostas por pessoas que se reúnem, movidas pela fé em Jesus Cristo, para a escuta da palavra, buscando luzes para viver a fé cristã numa sociedade de contrastes. 85. A participação na mesma celebração da Eucaristia, juntamente com outras comunidades. Lembra, cada grupinho vem e se reúne. Cada um grupo. Então, sou do ECC, sou do Catecumenato, sou da Renovação, sou comunidade de base, eu sou ali das Irmãs do Carmelo, eu sou do grupinho aqui do SOS, eu sou do grupinho não sei o que lá, eu sou aqui do Senai, eu sou a turminha do Senac, eu sou a turminha lá da Unip, da faculdade, os jovens se reúnem. Quer dizer, não importa os jovens, né? Os grupos. São vários e diversos grupos, pequenas comunidades, não importa o tipo de forma de ser, que se reúne na comunidade. É o que está falando aqui. A Eucaristia reúne todo mundo. Tá bom? Em torno da mesa eucarística, manifestam-se e fortalecem-se os vínculos de fraternidade que há entre as várias comunidades, evitando-se assim o risco de isolamento. Quer dizer, existem os centenas de grupinhos, mas todos se reúnem na paróquia na hora da missa. 86. A igreja nas casas tem como coordenação de leigos e leigas com proeminência das mulheres, principalmente as mulheres. Elas estão à frente, olha que bonito. Então, quem é que deve coordenar os grupos nas casas? Não são os padres, não são as freiras. São os leigos e as leigas, principalmente as mulheres. Quem coordena é alguém com senso de pertença eclesial e amor à igreja. Trata-se de um serviço eclesial, de igreja, indispensável para a vida das pequenas comunidades, um verdadeiro ministério, um verdadeiro serviço. São Paulo chamava de colaboradores, né? Esses homens e mulheres que coordenavam a comunidade. E depois desse documento que ele é geral, né, que eu falei agora, as diretrizes, então a igreja, tão preocupada, criou um documento só para esse assunto. Foram anos de discussão, saiu um documento prévio, depois saiu outro documento prévio, depois saiu o definitivo, né? Ainda tem o estudo da CNBB, saiu um documento, decidi estudar mais um ano, e depois saiu esse documento, que chama Comunidade de Comunidades. Uma nova paróquia, não é aquela paróquia antiga que eu lembrava, é uma paróquia diferente, onde as pessoas se reúnem nas casas, em grupos, tá bom? A conversão pastoral da paróquia, uma forma diferente de ver. A grande comunidade, praticamente impossibilitada de manter os vínculos humanos e sociais entre todos, pode ser setorizada em grupos menores. Lógico, então na missa, vem, participa, a grande comunidade e volta para casa. Ninguém se conhece nada, tá bom? Então, ponto 6.1 desse documento. O documento inteiro, todos eles vão mandar na íntegra para vocês, tá bom? Junto com o vídeo, vão os documentos na íntegra. Estou pegando apenas alguns trechinhos para essa reunião. Então, 6.1 chama Comunidades da Comunidade Paroquial. Número 244. A grande comunidade, praticamente impossibilitada de manter os vínculos humanos e sociais entre todos, pode ser setorizada em grupos menores. A paróquia descentraliza seu atendimento e favorece o aumento de líderes, ministros leigos e vai ao encontro dos afastados. Olha que bonito, uma forma diferente de ser igreja. Não se deixa a referência territorial das comunidades maiores, mas se cria novas unidades sem tanta estrutura administrativa. 245.
O protagonismo, né, estar à frente, é o protagonista que vai à frente dos leigos, supõe preparar bem os animadores das comunidades. Será preciso também um novo planejamento da paróquia, como rede, evitando a concentração de todas as atividades da matriz. Bom, eu sempre fiz isso, tentei descentralizar tudo, tudo em todos os lugares. Nunca fiz tudo centralizado na matriz. Nem só a matriz e a Capela Santana, por exemplo, mas em tudo. Sempre foi assim que eu trabalhei, tá bom? Mais do que multiplicar o trabalho do pároco, trata-se de uma nova organização, com maior delegação, delegar, deixar o outro fazer, distribuir serviço, de responsabilidades para leigos e religiosos que atuam na paróquia. Uma estrutura mais simples garantirá que as pessoas se empenhem mais em viver em comunidade. Olha que bonito, né? Então essa é a proposta que está sendo feita. 246. Ao afirmar que são pequenas comunidades, indica-se que são formadas por um grupo pequeno, né, de pessoas, onde todos se conhecem, partilham a vida e cuidam-se uns dos outros, como discípulos missionários de Cristo. Isso deve ser feito em todo o território paroquial, tá? Então, na paróquia toda, o território nosso, dividir os grupos, pequenos grupos, por região, por setor, por afinidade, não sei, não importa os espaços, tá bom? 247. O início da formação dessas pequenas comunidades pode ser, ele coloca 3 passos aqui, que é realmente assim que nós vamos começar, né? A. Com as pessoas que já estão atuando em pastorais, serviços e movimentos na paróquia. Eles precisam de uma experiência mais comunitária do discipulado, que é lógico. Eu vou começar a celebrar nas casas. Vou na casa de quem? De quem vem na igreja primeiro, quem frequenta bastante, tá? Inclusive fizeram uma formação, faz tempo que estamos formando, né? De agora não, né? Estamos formando as pessoas, tá certo? Para enviar para as casas. Temos um grupinho, foi enviado essa semana o grupinho, né? Nós abençoamos todos, enviamos, tá? São ministros da palavra que vão para as casas. E a primeira ideia que surgiu foi essa, até foi do Eduardo, né? Um grande abraço, Eduardo, responsável pelos ministros. Tá certo, como diz o documento. Padre, vamos começar entre nós. Vamos celebrar primeiro nas nossas casas. Tá certo. Se cada agente pastoral, nós somos 160 e pouco, cada agente pastoral aqui abrir a sua casa de vez em quando, uma vez por mês, sei lá quanto tempo, né? Abre a sua casa e convida os vizinhos, pronto. Entendeu? Nós teremos milhares de celebrações. Muita gente vai ter acesso à igreja através daqueles que já participam. Entendeu? Então tem que começar com alguém que frequenta a comunidade. Então alguém que frequenta, pede a celebração na casa, tá bom? Nessa celebração convida os vizinhos. Alguns vizinhos frequentam a igreja sempre, alguns vizinhos frequentam de vez em quando, alguns não frequentam nunca. Mas na sua casa eles vão, entenderam? É isso que é o objetivo. Letra B. Em seguida, deve se expandir para atrair especialmente aqueles que apenas participam da missa ou celebração sem nenhum engajamento. Aquela turma que vem na missa e vai embora. É o segundo grupo. E o terceiro grupo. O processo seguinte deverá ser missionário, buscando, atraindo e acolhendo aqueles que estão afastados da paróquia para que se integrem numa comunidade, entendeu? Então a gente vai montar pequenos grupos a partir de quem frequenta bastante, quem atua, quem somente vem na missa e depois aqueles que não participam. 248. Onde for possível setorizar territorialmente a paróquia, pequenos setores, que assim seja feito. Nosso caso não precisa, tá bom? A paróquia é bem junta aqui, nós vamos simplesmente formando os grupos, não precisamos setorizar. Não tem setores longe, afastados, fazendas, sítios, né? Ou bairros, às vezes assim, uma paróquia tem vários bairros, né? Uma paróquia é uma cidade inteira, por exemplo, Itupeva. Itupeva, o município inteiro é uma paróquia. Quantos bairros tem a cidade de Itupeva? Um monte. Acho que são 23 comunidades, né? Entendeu? Já são bastante território. Não é o nosso caso, tá certo? Onde não for, ou for, siga-se o critério da adesão por afeto ou interesse. Não tem problema. É o clube do bolinha mesmo. Deixa a turma gostar. Ai, padre, eu adoro o terço dos homens. Então vai no terço dos homens. Eu adoro as mães que oram. Então vai nas mães que oram. Eu adoro o caminho. Então vai no caminho. Eu adoro ECC. Então vai no ECC. Entendeu? Forme o seu grupinho de afeto. Na verdade, todo mundo tem seu grupinho de afeto. Tá bom? Pode ir à vontade. Não tem problema nenhum. Tá certo? Vai onde você gosta de estar presente. Pode ser comunidades afetivas, organizadas a partir de carismas, transcendendo os limites do território físico, lógico, e se organizando em torno de espaços de interesse. As afinidades podem ser entre jovens, universitários, idosos, casais e assim por diante.
Pode ser qualquer coisa. Tem a turma dos motoqueiros, por exemplo. Tá ótimo, se reúne, faz a celebração, uma coisa e outra. Tem a turma que vai na Serra do Japi passear lá de jipe, tá bom? Os jipeiros. Não importa, diz o documento. Desde que o grupo se reúne, celebra a palavra, tá ótimo. Tá bom? 250. Não se pode, sem mais, imaginar que os moradores de um mesmo território queiram estabelecer vínculos humanos a ponto de formarem comunidades da fé. Antigamente dizia grupos de rua, grupos de quarteirão. Então pega o quarteirão, ponto. Você mora nessa rua, você pertence a essa comunidade. Você pertence a esse grupo. Hoje em dia jamais se pensa assim. Ninguém mais vive isso. Cada um na sua. Entendeu? Então não adianta querer dizer por setorizinhos, por rua, por quarteirão. Isso já era. Nunca mais vai voltar. Tá? Isso já foi, por isso que fala mudança de época, isso não acontece mais. Tem que ser de outra forma. Nos lugares de grande urbanização, a recusa em abrir as casas pode ser um fator complicador. Também não quer abrir as casas, né? Ninguém quer abrir a casa, é um problema. Haverá então pequenos grupos que poderão ser formados por moradores de um edifício. Mas haverá também pequenos grupos que poderão se formar com moradores de locais distintos e mesmo distantes, não importa. Tá? Importante é que formem os grupos. Então há diferentes cenários de comunidade, né? Comunidade centrada no padre, que é a paróquia antiga, do século passado. Tem a comunidade centrada nos trabalhos pastorais, movimentos, mais ou menos é a nossa, tá? A nossa é assim. Não é tudo centrado no padre, mas são nos pastorais e nos movimentos. A nossa é nesse estilo. E o que está propondo? O terceiro modelo, que é esse, comunidade de comunidades, tá bom? Não é nem o primeiro modelo que o padre fazia tudo, nem o segundo que vocês já estão fazendo as pastorais movimentos, mas um terceiro modelo. Essa é a proposta do documento. Pequenas comunidades, tá bom? Não importa em que sentido porque se reúnam, que se reúnam na grande comunidade que é a paróquia. E daí nosso plano diocesano da ação evangelizadora, agora é 2022, né? Tem o pilar da ação missionária, 4.2, que fala sobre a criação dos grupos eclesiais missionários nas paróquias. Então apenas um trechinho na página 37. As paróquias devem tornar-se cada vez mais comunidade de comunidades, que é exemplo da experiência dos primeiros cristãos, privilegiam a casa como espaço de encontro da ternura e da solidariedade. Então documenta aqui também nossa diocese, né? Então é a proposta. Então, de onde vem isso? Da proposta, né? Por isso que esse é o assunto da nossa reunião de hoje, tá? Porque estamos seguindo o plano diocesano da ação evangelizadora do ano 2022. Tá certo? Aí na prática, o que nós já temos lá? Quais as tribos que nós temos, né, na nossa paróquia? Quais as comunidades existem nessa paróquia? Tem algumas já, tá bom? O apostolado da oração é uma comunidade. O caminho neocatecumenal, a RCC, Renovação Carismática Católica, o ECC, Encontro Casais com Cristo, o EMM, Encontro Matrimonial Mundial, o Terço dos Homens, as Mães que Oram, o GEV, Grupo de Apoio à Vida. Ah, é um grupinho bonitinho, viu? Toda quarta-feira tem escutado o grupinho aqui, muito bom. Tá? A Regnum Christi, os jovens estão se reunindo aqui. A Lex Divina, que começou com os adultos da catequese, toda quinta-feira à noite. E esse grupo nós formamos agora, entendeu? Então tem os membros. E nesse grupo que eu vou introduzindo os outros que vão chegando. Por quê? Se você observar aqui, e observar mesmo, essa que é a questão, né? Tudo isso aqui, ó, movimento, 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 tudo é movimento de igreja. Tá? Não é uma coisa sem movimento. A Lex Divina não, ela é neutra. Não está ligada a movimento nenhum. Tudo isso aqui é movimento. Tá? Tá certo? Movimentos de igreja. Então aqui é um grupo de fora. É o que eu sempre falo. Se a pessoa não entra em movimento, ela vai fazer o que na paróquia? Então vamos fazer Lex Divina. Podemos criar outros grupos. O que está para formar, que já está programado faz tempo, estamos programando. Então, comunidade de criança, início dia 11/3/2023. Por que vai começar nessa data? Porque são as crianças, mais ou menos 110 que entraram na catequese em fevereiro. As crianças entraram na catequese em fevereiro, elas vão fazer 1 ano e meio de catequese, sendo que os últimos 2 meses de catequese não tem catequese. As crianças não se reúnem para estudar tema nenhum, elas se reúnem em comunidade. Todas as turminhas que entraram juntas, né, os pequenos grupinhos de 15, se reunirão no sábado de manhã para viver em comunidade. Tá? Vão fazer dinâmicas, brincadeiras e coisas, está programado isso. A catequese termina com vida em comunidade. Então preparamos a criança para que viva em comunidade. E os pais vão para onde? Para o círculo bíblico, que é a Lex Divina, a leitura orante da Bíblia de quinta noite. Podemos criar outros grupos, outros momentos, entendeu? Então já está programado isso também, por isso que os pais já estão vindo. Os pais estão vindo, então,
Os, os adultos da catequese fazem Lex Divina no final, o último mês. Um mês e meio, mais ou menos. Os pais da Crisma são convidados a vir também. Os pais das crianças, primeira comunhão, todos vêm, tá bom? Uma vez por mês da Lex Divina, para pegar gosto. Quando terminar a catequese, depois de 2 anos, essa turma é diferente por causa da pandemia, 1 ano e meio, mas depois serão 2 anos, os pais terminam, né, participando da Lex Divina para ver se eles ficam na Lex Divina. E as crianças formam uma pequena comunidade, tá? Tudo já está programado. E assim vai indo. Depois tem uma turma que começou agora em agosto de crianças. São 2 anos de catequese. Quando eles terminarem é a mesma coisa. Os pais para a Lex Divina, as crianças junta com o grupo já existente de comunidade. Falar de jovens, início em junho do ano que vem, porque vai terminar a Crisma. Estamos organizando para formar uma comunidade jovem pós-Crisma. E as comunidades eclesiais missionárias que falou nas casas, estamos iniciando agora, né? Essa é uma semana enviamos e estamos começando. São comunidades eclesiais que vão se reunir nas casas, começando com as bênçãos, né? Com a gente abrindo a casa. Então esse é o material, né? O kit para celebração. Então tem uma caixa grande, montamos várias caixas, tem o lecionário aqui, depois tem uma vela aqui bonita que acende, aqui para purificar o corporal e o sanguíneo no final, aqui temos o corporal sanguíneo, temos uma cruzinha, uma toalha branca, a teca para levar cabe até 30 hóstias, né? Aqui para levar a teca dentro e saquinhos, tudo aqui saquinho. Então, tem uma caixa grande, fizemos 3 caixas, 3 kits, tá certo? E cada kit tem um lecionário, que bonito, compramos uma capa bonita para dar dignidade. Então, tem dignidade, toalha branca, assim por diante. Então, cada caixa dessa tem esse kit aqui. Tá certo? Mais o ritual da celebração das casas, mais o ritual de bênçãos. Tá? Esse é o kit. Temos 3. Formamos as pessoas faz tempo. Podemos formar novas pessoas para serem enviadas para casa. Tá certo? Tá tudo montadinho, formadinho. E logo nós começaremos a ir nas casas daquelas pessoas que pedirem. Bom, esse é o assunto principal, que é comunidade e comunidade. Espero que tenham entendido. Estou enviando para vocês os documentos. Leiam. Estou mandando um monte de coisa boa. Leia. Tá bom? Então, estamos seguindo aquilo que a igreja nos pede. Só temos mais um assunto na nossa reunião, que é esse aqui. Então, a Diocese criou agora, chama Guia de Implantação do Serviço de Animação Vocacional, né? Vocação de padres, né, freiras, para ajudar as pessoas assim em encontros vocacionais. E ele propõe, como já tinha antes, um dia para rezar, tá bom? Então, nossa paróquia, o dia para rezar é o dia 18 de cada mês. Todo dia 18 nossa paróquia, quer dizer, são 31 dias, né, no mês. Cada dia tem uma paróquia responsável por rezar. A nossa é sempre dia 18, tá bom? Então, lançou um documento novo e nós precisamos de agentes para formar esse grupo. Então, se alguém está interessado, alguém conhece alguém, né, quer motivar a pastoral vocacional, estamos precisando. É uma nova pastoral que nós vamos criar aqui na nossa paróquia. Então tem um subsídio muito bom, muito bem feitinho, elaborado para a diocese, tá bom? Publicado agora, faz um mês mais ou menos. Então precisamos de gente para ajudar. Se tiver interessado, nos ajudem. Os textos, né? Estou enviando alguns textos que podem ajudar a aprofundar um pouco o que foi falado. Na verdade, os documentos inteiros, alguns resumos e coisas assim. Seria interessante que todos os agentes vocês possam conhecê-los, né? E aqui uma reflexão, né? Uma pergunta. Não é para você responder, para você pensar mentalmente aí. Gostaria de oferecer a sua casa para celebrações? Você está disposto a abrir a sua casa? Quando? Semanalmente? Está disposto a montar um grupo uma vez por semana? Cada 15 dias? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Não sei. Eu espero que todos vocês abram uma vez por ano, tá bom? Que é a chamada bênção anual das famílias. Então, que todos esses agentes, estou esperando isso, que todos vocês, pelo menos uma vez por ano, abram a sua casa para celebração. Tá? Então, você na sua casa, convide seus parentes, amigos, se quiser, convide vizinhos, se quiser, como você quiser, convide umas pessoas, e uma vez por ano o ministro leva esse kit todo e faz a celebração da palavra com distribuição da comunhão na sua casa e abençoa a sua família. Isso chama-se de bênção anual das famílias, tá? Que na Europa é muito comum, tá? Uma vez por ano. Então espero que todos vocês, pelo menos uma vez por ano, abram a casa, tá? Ah, eu quero uma vez por mês a minha casa. Tá ótimo. Ninguém vai começar também semanalmente, né? A ideia é essa, você abre uma vez. A turma gostou, daí um mês, entendeu? Então, acho que a princípio é assim, né? Menos uma vez, menos que isso não dá. A princípio abre uma vez por ano, tá ótimo. Ou você pode tentar uma vez por mês. Abrir uma vez por mês, celebra, tá bom. Se pegar, faz cada 15 dias. Se pegar, faz uma vez por semana. Aí depende de você. Ah, não quero, uma vez por mês quero compromisso, mais que isso não. Tá bom, então. Abra sua casa uma vez por mês, não tem importância. Então pense um pouquinho nisso, tá bom? Todo mundo
Pensa um pouquinho em fazer. Segunda pergunta. Você já faz parte de alguma comunidade, alguma tribo? Ah, eu sou da paróquia. Bom, a paróquia, nós dissemos aqui que é a grande comunidade, não é a pequena comunidade. Você tem a sua pequena comunidade? Você é do Instituto Malagode, por exemplo? Você é do ECC? Você é do RCC? Você é do Caminho Neocatecumenal? Você é da Lex Divina? Você é das Mães que Oram? Entendeu? Você tem um grupinho seu, você tem a sua comunidade, ou sei lá o quê. Pode ter nem outras que eu nem citei aqui, que nem vi. Então, você tem alguma tribo sua, alguma comunidade? Quando reúne na paróquia, é a grande comunidade, a assembleia. Gostaria de fazer parte de alguma? Tá cheio aí, é só participar. Tem alguma sugestão quanto à ação evangelizadora? Envie uma mensagem particular. Então, escutou tudo isso, viu tudo isso, quer falar alguma coisa, pode mandar mensagens para mim. Tá certo? Lembrando que as comunidades são essas que nós temos aí. Qual que eu posso entrar, padre? Bom, tem o apostolado da oração, tem o caminho neocatecumenal abrindo catequese agora, começa a 26 agora. Tem a RCC, que toda quarta-feira só vem. Tem encontro de casais com Cristo, pode participar também, esperamos fazer um logo. Tem encontro matrimonial que fizemos, vamos fazer um próximo logo. Tem o Terço dos Homens, tem as mães que oram, tem o grupo de apoio à vida, tem a regra do Cristo dos Jovens, Telex Divina de quinta-feira à noite. Então, os grupos já existem. Pode iniciar nas casas, entendeu? Não sei. Então, os grupos já existem, que você pense um pouquinho aquilo que você pode fazer. Tá bom? Então, quais os nossos próximos encontros? É o seguinte, final de novembro, vamos fazer uma apresentação de todas as atividades da paróquia. Vou montar um tipo de um formulário, vou enviar para os coordenadores, que vai conversar com os agentes, e montar um slide para cada paróquia, para cada pastoral. O slide fala assim, quantos agentes são, quantas pessoas trabalham, quantos são assistidos, né? É um esqueminha assim, tira algumas fotos, tá bom? Então a próxima reunião vai ser igual essa, em vídeo, tá bom? Hoje em dia é moderno, tá? Então nós não faremos reunião presencial. E dia 3/12, sábado, está marcado, programado, 3 de dezembro, sábado, a missa das 18 horas. Nessa missa daremos uma bênção em todos os agentes, tá bom? Uma bênção em você, imposição das mãos, a bênção todo mundo, e depois nós vamos confraternizar, tá bom? Então, esses são nossos próximos encontros, tá? Então, esse agora, porque diz o documento, tem que fazer 4 reuniões por ano. É essa que eu estou mandando esse vídeo e a terceira reunião. Tá bom? A quarta reunião vai ser esse trabalho aqui que nós vamos fazer, tá? Em 4 vezes por ano nos reunimos, o conselho, para poder, então, discutir certas coisas. Depois, essa reunião aqui que nós faremos dos agentes. Então, que Deus abençoe a todos, né? Os nossos agentes pastorais, serviços e movimentos, e lhes dê 100 vezes mais em graças e bênçãos. Que Deus de verdade abençoe a todos. Estou muito feliz com a paróquia, né? 2 anos e meio, plena pandemia, e fizemos milhares de coisas. Estamos economicamente agora estável, a paróquia está sendo toda reformulada, arrumada, todas as salas estão sendo recuperadas, arrumadas, ajeitadas, estão de primeiro mundo, parabéns a todos. As pastorais estão crescendo, os movimentos estão crescendo, tudo está crescendo. Então que Deus possa de verdade abençoar a todos.